Muito boa noite, estamos começando mais um programa, canal aberto na PUC TV, canal 24, na NET, canal 22, na GVT, canal 324 e na Sky HD também, canal 324. Vamos falar sobre política, vamos falar também sobre crianças e adolescentes aqui no nosso programa. Para debater com a gente, nós convidamos o deputado estadual, ele que é do Solidariedade, Carlos Antônio, ele que já esteve por aqui, um dos deputados mais atuantes aqui do estado de Goiás. Carlos Antônio, boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, prazer é meu, João Silvestre, meu amigo Ulisses. E todas as vezes que aqui venho, pode ter certeza que me sinto contemplado. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre. Boa noite para o nosso convidado, o deputado Carlos Antônio. Uma boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Pois é, e o Carlos Antônio já está no segundo mandato na Assembleia Legislativa, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. Tem uma novidade aí para a gente debater aqui no nosso programa, que é exatamente o problema relacionado com os estupros que vem acontecendo em algumas cidades do estado de Goiás. E a Assembleia Legislativa criou a CPI e o senhor é o presidente. É verdade. A gente, enquanto presidente da Comissão da Criança e Adolescente, nós percorremos o estado. Recentemente nós tivemos os casos que chegaram a ser escandalosos lá de Cavalcante, que inclusive chamou a atenção do país e do governo federal para o problema. Então a Assembleia Legislativa ela vai dar uma resposta a essa situação. Nós propusemos a CPI, os deputados assinaram, aprovaram o requerimento, foi instalada na semana passada e já nessa quarta-feira já tem a sua primeira reunião deliberativa. Bom, quando se fala, Ulisses, lá de Cavalcante, fala-se dos Calungas, né? Os Calungas. Foi divulgado, inclusive, que seria uma tradição no meio Calunga, das meninas menores, acontecer isso com ela, que é um fato normal, que é um fato de tradição. Já foi apurado esse fato lá? Não, está em andamento, né? Não foi ainda sequer remetido ao judiciário. A gente espera que seja o mais rápido possível, já apontando inclusive os culpados. O que acontece, o que se chegou a dizer que era cultura? Que era o seguinte, uma família ia lá nos quilombolas, pegava uma menina de 12 anos, levava para sua casa. Ali ela trabalhava, praticamente um trabalho escravo infantil, não recebia nada por aquilo e ainda era abusada sexualmente. Então, exatamente isso acabou se avolumando, tanto é que nós temos a figura de pessoas conhecidas da cidade que fazem esse tipo de ato, só que veio à tona. Quando veio à tona, acabou se entendendo que aquilo era um escândalo. E, inclusive, chamou a atenção da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e providências estão sendo tomadas no sentido de acabar com a impunidade que acontece hoje naquele município. Esse caso envolve um político no meio. Um vereador do município. E como é que fica, por exemplo, a Assembleia Legislativa, essa comissão, a CPI, que acaba de ser criada, o senhor também trabalha com as crianças, com os adolescentes, como é que a Assembleia pode criar uma punição assim severa, mais rigorosa, porque todos nós sabemos, os históricos das CPIs na Assembleia Legislativa, nenhuma funciona, aquilo ali é só custo, gastar dinheiro do povo. Ô Ulisses, na minha primeira fala, quando eu presidi a primeira reunião, foi exatamente nesse sentido, de que toda CPI logo se imagina que não vai dar em nada, logo se imagina que nada vai acontecer. Eu, inclusive, fiz questão de salientar isso para os deputados que são membros da CPI. O que nós queremos de resultado prático? Vou te dar um exemplo claro aqui. Hoje nós temos casos, eu já tenho conhecimento de casos que estão tramitando no judiciário há 8 anos e não há nenhuma sentença. Nenhuma sentença em cima disso. O que nós queremos? E a CPI tem poder para isso. Aí nós vamos até o presidente do tribunal e vamos exigir que esses casos andem. Quer dizer, isso já é um resultado prático. Você não acha que de fato vem faltando há bastante tempo esse compromisso do Poder Legislativo, procurar o Judiciário, conversar com o Executivo de uma forma assim, não eleitoreira, como geralmente acontece? Ou seja, conversar a ponto de ter o respaldo do Judiciário no sentido de punir esses indigitados, esses elementos que praticam pedofilia, abuso contra menores? Olha, Ulisses, eu digo a você que nos assiste em casa sem nenhum medo de errar. O que faz com que esse índice aumente é a impunidade.
O cidadão sabe que ele vai praticar, ainda que seja descoberto, ele pode ser investigado, mas eu quero que você me aponte, você que é um jornalista brilhante, né, e pode perfeitamente exemplificar o que eu estou dizendo. Me aponte alguém que você conhece que foi punido severamente por cometer um abuso contra uma criança. Você vai buscar na sua memória, vai fazer um exercício de memória e não vai chegar a nome algum. E o pior ainda, geralmente os casos mais conhecidos envolvem figurões. E aí quando envolve figurões, não se sabe por que carga d'água, né? A gente não tem um resultado positivo. E a CPI, ela vai cobrar, existe um sentimento de todos os deputados que compõem a CPI, e aqui eu os nomino com muito prazer, o deputado Jean, lá de Itaberaí, a deputada delegada Adriana Costa, deputado Lincoln TJ e a deputada Isaura Lemos. E eu também componho a comissão como presidente. A deputada Isaura, por exemplo, é a relatora da CPI. A delegada Adriana Costa é a vice-presidente da CPI. Então nós procuramos compor a CPI com pessoas. A deputada Isaura já participou de CPI da pedofilia. A delegada Adriana Costa, deputada delegada Adriana Costa, sabe como tramitar nessas questões de investigações. Deputado Jean é advogado. Deputado Lincoln TJ já tem na bagagem a participação em CPI. Então nós esperamos desta CPI um resultado prático. Espero que ao final dos 120 dias a gente possa apresentar à sociedade goiana um resultado prático. Agora, vocês vão ouvir as pessoas que estão sendo envolvidas, vão ouvir as vítimas também, vão ter aquele poder de prender o elemento lá dentro da própria Assembleia Legislativa, dar voz de prisão para ele? A CPI, ela tem poderes para isso. Poderes para isso. Evidentemente que eu espero que não aconteça, não haja necessidade disso. Mas nós vamos ter as oitivas, né? Nós vamos fazer visitas pontuais exigindo resultados. Exemplo, delegacias, né? O próprio presidente do tribunal, ao Ministério Público. Isso vai ser deliberado em reunião, evidentemente. Não é uma opinião apenas do presidente. Eu posso levar a proposta, mas tem que ser deliberado entre todos os membros da CPI. Mas há um sentimento de fazer avançar, para não cair nesse sentimento que o Ulisses tem e que certamente a população também tem, de que CPI não dá em nada. O caso de Cavalcante vai ser o caso principal ali. Vai ser a abertura dos trabalhos. Tem alguns assim mais relevantes que o senhor poderia falar para a gente? Nós temos em Hidrolândia casos também escabrosos. Nós temos em Flores de Goiás casos que envolvem também político. Em Flores de Goiás não foi noticiado, mas a comissão já tem relatos disso oficialmente. Nós vamos chamar essas pessoas lá na CPI para que a gente possa esclarecer. O que nós queremos? Nós queremos mostrar para a sociedade que o problema existe e que nós precisamos fazer com que a impunidade acabe para que a gente possa, no mínimo, inibir essas ações. Agora, o problema maior, Ulisses e deputado, é que o problema não é Cavalcante, o problema não é esse pontual em alguns determinados lugares, é generalizado. Verdade. Em Goiânia existe, no interior existe, todas as cidades têm um ou outro caso que já ocorreu, que ocorre inclusive com fatos ligados diretamente à própria família, né? Agora, na opinião do senhor, o que pode realmente inibir esse aumento da criminalidade contra as crianças, que realmente está aumentando e muito, né? Ou pelo menos nós estamos descobrindo vários fatos que estão acontecendo. Olha, quando a gente conseguir divulgar que pessoas, em especial figurões, foram punidos, foram sentenciados, né? Foram para a cadeia, eu não tenho dúvida que inibe. O que motiva uma pessoa a praticar, além do distúrbio que certamente ocorre, mas é principalmente a certeza da impunidade. Isso eu não tenho dúvidas, isso é o grande mal. O grande mal que se pratica contra uma criança é quando alguém pratica um crime contra ela e essa pessoa não é punida. É complicado. Tem aumentado as incidências em relação a esses abusos? O senhor que praticamente tem acompanhado esse trabalho há bastante tempo. Tem. Qual que é a região que mais cresce aqui em Goiás? Existe alguma região ou isso é pontual em todas as cidades? Nós temos a região Nordeste, que é onde está Cavalcante, e outras cidades que estão ali próximas. Por quê? Porque existem as comunidades quilombolas e existe ainda, hoje bem menos, mas até bem pouco tempo mais,
que é a cultura de que você vai lá, pega uma criança, leva para sua casa, em troca de comida, em troca de escola, e acaba abusando sexualmente dessa criança. Além do que você faz uma adoção irregular e você ainda coloca a criança em situação de trabalho escravo. Então, isso nós temos que coibir. Nós temos a região lá do sudoeste também, especialmente por quê? Porque muitos nordestinos migram aqui para Goiás para trabalharem nas usinas, na plantação e muitas das vezes na colheita de cana e acabam trazendo seus filhos e esses filhos ficam em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos essas duas regiões que são regiões que a Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia tem recebido muitas denúncias. Mas não se iluda, Ulisses, na capital tem, nas cidades grandes de Goiás também nós temos esse tipo de crime. É verdade. Agora, detalhe interessante, você disse aí que muitas pessoas pegam as crianças, trazem para Goiânia, chegam aqui e fazem delas verdadeiros escravos do trabalho e também abuso sexual. Mas existe também gente do bem, viu, Ulisses? É bom que se lembre que existem boas donas de casa, que traz criança, que ajuda, que paga inclusive faculdade para essas crianças. Existem casos assim. Mas aí... Só que, infelizmente, não é bem divulgado isso. Mas nós vamos para o intervalo, daqui a pouco vamos continuar com esse papo aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o deputado estadual Carlos Antônio, ele é do Solidariedade e é o deputado mais ligado ali à cidade de Anápolis. Claro, o deputado estadual representa todo o estado de Goiás. Mas hoje ele reside em Anápolis, atua em Anápolis, é radialista em Anápolis, já trabalhou aqui na PUC TV, aliás, na UCG TV, o fundador do esporte aqui, né, Carlos Antônio? Foi pioneiro, né? Pioneiro aqui na PUC TV, um companheiro aqui, muito ligado aqui à casa. Então, nós falávamos aqui a respeito da vinda dessas crianças do interior para a capital. Eu disse que existe pessoas do bem que trazem também crianças, que ajudam, que dão uma estrutura, que dá um suporte familiar para essas crianças, só que no caso dessas crianças que são abusadas realmente, sobrepõe, né? É um caso lamentável que ocorre e que a pessoa tem que procurar fazer da melhor transparência possível, né? Porque o que se questiona é a questão da adoção irregular. Porque tem todo um trâmite legal que você pode buscar uma criança, adotá-la legalmente, dar a ela dignidade, né, dar condições de que ela possa ser alguém na sociedade. Quando a pessoa vai em algum lugar, busca uma criança ao bel prazer e atrás para a sua residência, ela está cometendo um crime, porque ela está fazendo uma adoção irregular. Ainda mesmo que a pessoa tenha boa índole, mesmo que a pessoa tenha boa vontade, esteja até entendendo que está fazendo uma caridade. Tem gente que acha que está até fazendo uma caridade, mas nós temos os trâmites legais e eles devem ser seguidos. Né? E tem o detalhe, a criança menor de 14 anos não pode trabalhar, né? Nem em troca da comida, nem de maneira nenhuma, tem que estudar, tem que realmente estar dentro da escola. Né? Nós temos um caso, por exemplo, na região sudoeste, que uma criança de 5 anos, ela era acordada às 5 horas da manhã, certo? E só voltava para casa às 10 horas da noite. Ela fazia o quê? Né? Ficava no canavial, ficava trabalhando com a pessoa no canavial. Junto com a mãe. Junto com a mãe e com o pai, por exemplo, né? No caso, não é nem filho, nesse caso, não é um sobrinho. Nesse caso, não é um problema social, que inclusive o governo não faz muita coisa por isso, ou seja, não tem como você colocar essa criança numa creche, em um local. Ou seja, aqui em Goiânia nós sabemos que tem muitos pais que precisam trabalhar, mães que precisam trabalhar, não tem onde você colocar a criança, porque faltam inclusive vagas. Não é um problema, por exemplo, do próprio governo que deveria encontrar uma forma de corrigir isso? Pois é, mas você não corrige um erro cometendo outro erro. Né? Mas eu acho que você, por exemplo, tudo bem, não tem a creche, mas você sabia que o Conselho Tutelar é um órgão que tem como finalidade proteger a criança. No caso específico de uma mãe que precisa trabalhar, o Conselho Tutelar tem que intermediar e buscar uma vaga para colocar essa criança. Hoje eu passei ali no setor Coimbra e tinha um catador de papel que tinha uma criança, tipo naquele banquinho que se coloca em carro, um banquinho improvisado, com uma criança deveria ter 2, 3 anos.
Agora, o Estado é omisso, o Estado é extremamente omisso porque ele tem recursos para isso, mas não faz nada. Por quê? Porque ele gasta o dinheiro com a corrupção. O senhor não acha que o Estado tem que criar vergonha nesse aspecto e ser mais, vamos dizer, proativo no caso de pegar, criar vagas em relação a esses creches, a esses centros onde se pode acolher essas crianças enquanto os pais podem trabalhar? Eu acho que ainda faltam políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Você não tenha dúvidas disso. Eu seria leviano se chegasse aqui e dissesse que isso não está faltando. Mas nós precisamos cobrar. Nós temos órgãos competentes para fazer essa cobrança e intermediar essa solução. O que nós não podemos é cruzar os braços, achar aquilo que é normal e não cobrar do governo uma ação. Quando eu falo governo, não estou falando só o governo estadual, né? O governo municipal também tem suas responsabilidades. Você sabia, por exemplo, vou dar um exemplo para você, que se o governador oferecer uma creche para muitos prefeitos do interior, ele não quer a creche. Não quer. Ele não quer a creche porque ele acha que vai ser gasto para ele. E não rende votos, na visão dele? Pode ser essa avaliação, mas o mais grave, está sendo oferecido um benefício, está se oferecendo algo que vai beneficiar uma sociedade e o próprio prefeito não quer. Por quê? Porque ele entende que o governador vai construir a creche, né? Ele pode até oferecer as vagas, mas vai ter custo para a prefeitura. E aí ele não aceita. É aquele mesmo caso que nós abordamos aqui recentemente relacionado às UTI. Poderia ter UTIs na cidade do interior, mas o custo de uma UTI é muito grande. O prefeito prefere colocar ambulância para estar rodando Goiânia, interior e vice-versa. Por quê? Porque manter uma UTI fica muito caro, né? Tem, nessa questão de saúde, Ulisses, tem município que o maior gasto dele é com combustível para pôr na ambulância para trazer para a capital. A própria cidade de Catalão está enfrentando esse problema de ambulância lá para trazer pacientes aqui para Goiânia. Né? Chama ambulancioterapia, né? Ou seja, você pega tudo. Mas não é caso de uma lei estadual, ou seja, a Assembleia ela não tem autonomia para fazer uma lei, para exigir que todos os municípios tenham, ou vamos dizer, é questão dos municípios, é lei interna dos municípios? Não, na verdade nós temos lei federal nesse sentido, né? E a lei federal ela sobrepõe a estadual. Em relação às creches? Em relação ao benefício, a você ter condições de abrigar as crianças, né? Porque a própria lei ela não estabelece que é CMEI, que é isso, que é creche ou coisa parecida. Mas existe a obrigatoriedade do atendimento à criança. Inclusive o próprio ECA estabelece que em qualquer situação, saúde, educação, lazer, a criança é prioridade. É verdade. Agora, na prática, não me pergunte que isso está sendo cumprido, porque não está. É verdade. As leis, eu sempre falo isso aqui, leis tem demais, nós temos leis aí, tudo é proibido, tudo é regulamentado. É interessante. O problema é a ação do poder público. Se você pegar o direito constitucional do Brasil, a Constituição Federal, lá no título da ordem social, você vê que inclusive, ela pugna por isso daí. Só que a Constituição do Brasil, ela parece que é uma Constituição de brincadeirinha, ou seja, o que você lê, ninguém leva a sério, infelizmente, né, deputado? Não, basta dizer que você tem uma Constituição que tem muitos artigos, muitos capítulos, e além disso você ainda tem centenas de leis na tentativa de fazer algo ser cumprido no país e não acontece. Agora é tão simples, né? Porque se cada um respeitasse o direito e desse o direito de cada um, as coisas seriam bem diferentes. O problema não resume-se num livro de 2, 3 mil páginas. O que interessa é aquilo que você sente no seu dia a dia. Né? Cada um dá o seu direito, cada um dá a sua participação. Por exemplo, você citou o caso desse garotinho que está lá no Canavial com a tia, se não me engano. Isso, 5 anos de idade. O que custaria para essa empresa ter lá um barracão local, creche, com uma pessoa lá dentro cuidando dessa criança, brincando com essa criança, ensinando essa criança? Custaria nada, mas para ele é muito difícil gastar um pouquinho a mais de dinheiro porque ele quer ganhar tudo. Hoje no Brasil, o grande problema nosso, talvez eu falo Brasil porque eu vivo aqui, mas talvez seja um problema até mundial, é que todo mundo só quer ganhar e investir pouco. Né? Você quer ter um investimento pequeno e um retorno muito grande. Quando você trabalha em cima disso, você não vai conseguir realmente fazer aquilo que é o social. Você falou certo. Eu acho que é necessário socializar o lucro, inclusive com esses programas, programas sociais que a população tanto precisa. E acho que inclusive está contida na Constituição. E acho até que o governo não falha muito, porque ele dá essa condição. Exemplo, ele consegue fazer com que uma grande empresa ela possa destinar incentivos na dedução, inclusive do pagamento de impostos para investimentos sociais.
Agora pergunta se uma empresa faz isso. Mas o senhor acha que ela prefere sonegar. O senhor acha que tem funcionado? Ou seja, essa lei, ou seja, essa disposição do governo em ajudar, tem ajudado com que essas empresas, de fato, criem consciência e façam a sua parte? Ou não? Eu digo em Goiás. Não, porque não tem o agente que vai lá buscar. Não tem o agente que vai lá explicar para a empresa que tanto faz ela dar para o governo, pagar o seu imposto, ou ela, né, depositar num fundo específico. E aí nós temos nos municípios os fundos municipais do direito da criança e adolescente. Só que ou a empresa não tem a receptividade ou o próprio agente não vai lá buscar e mostrar a importância desta doação, por exemplo. Então, eu acho que o que falta mesmo ao Brasil são pessoas interessadas, né? Eu estou falando do caso específico da criança e adolescente. Nós temos em Goiás pessoas, agentes que trabalham aí com a criança e adolescente, pessoas maravilhosas, só que não são suficientes, Ulisses, para ir lá na indústria, por exemplo, ir lá numa usina, mostrar para ela a importância de ela ter um investimento social, né? E aí, como ninguém mostra, e o empresário ele visa muito isso que o João acabou de dizer, é o lucro. Se ele estiver vendo lucro na frente dele, está tudo bem, né? Não importa para mais nada. Então, se não tiver alguém que vá lá tentar convencê-lo do contrário, fica nisso que está aí que nós estamos vendo. Tem algum grande exemplo em Goiás, por exemplo, de um empresário que o senhor conheça, que de fato faça, ou seja, aplique, faça a sua parte, que o senhor conheça? Sinceramente, assim, que eu dê destaque aqui, não. Uma usina ou outra que consegue fazer uma doação para um fundo municipal, por exemplo, lá em Quirinópolis, eu tenho informações que isso acontece. Jataí, me parece que isso também acontece, mas são pouquíssimos, nós temos inúmeras usinas. Eu estou citando usina porque, né, arrecada bastante. Mas qualquer empresa pode fazer isso. Eu não conheço, particularmente, eu não tenho conhecimento de nenhuma grande indústria em Goiás, uma grande empresa em Goiás que faça ou anualmente ou mensalmente doações para Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Olha, um fato interessante aqui que nós temos que observar é o seguinte: quando alguém cria qualquer coisa diferente no sentido de beneficiar a comunidade, vira notícia em rede nacional de televisão. Para você ver o tanto que é raro as pessoas praticarem o bem e a solidariedade no Brasil. Qualquer ato que você esteja fazendo em prol da comunidade vira notícia nacional. Enquanto isso estiver acontecendo, nós vamos ter sempre essas divergências entre o sofrimento da maioria e um pouquinho de gente tendo algum benefício. Vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco nós voltaremos. No Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente pode ser aplicado legalmente em políticas públicas, entendeu? Existe mecanismo. O que não existe é funcionalidade. É verdade. Ele quer tomar água, não quer não? Deixa eu só beber uma água. É só tomar água. Beleza. Vamos mudar, porque o nosso assunto aqui é política. Vamos lá. Então, Silvestre, terceiro bloco. Vamos lá. Ok, vamos falar de política, né? Vai conversar de novo? Atenção. Então vamos lá. 3, 2, 1. Estamos de volta com o programa Canal Aberto. Hoje nós estamos conversando com o deputado estadual Carlos Antônio, ele que é do Solidariedade. E também estão me dizendo aí, lá as notícias que vêm lá de Anápolis, é que ele é pré-candidato a prefeito na cidade de Anápolis. Tem algum cunho de verdade nisso aí, deputado? Ô, João, é preciso ser dito aqui o seguinte. Pelo fato de eu estar no meu segundo mandato de deputado estadual, o fato de eu ter sido o único deputado eleito na cidade, o fato de eu ter sido o candidato da cidade, de muitos que tivemos lá, o mais votado, é natural que meu nome suja nessa discussão da sucessão. A minha preocupação inicial é ser um bom deputado. A partir daí, se a visibilidade, se o sentimento da população for para que a gente possa ser, de fato, prefeito de Anápolis, evidentemente o político não foge, né, ao chamamento, como muitos diriam, da própria população. Se o senhor for chamado, o senhor será candidato? Não, com certeza, eu não fui. Uma coisa que eu aprendi na política é não ter medo de urna. Né? Eu não tenho medo de urna. Se tiver que ser candidato a prefeito, serei e até entendo que estou preparado para isso. Essa resposta do senhor me soa como um clichê, porque geralmente quando se pergunta assim, quem quer falar, não vai... Tá. O sonho do senhor é ser prefeito de Anápolis, ou não? Eu sempre disse isso, meu sonho é ser prefeito. Se vai ser agora, se vai ser depois, se vai ser no futuro, a Deus pertence. Mas eu tenho me preparado, Ulisses, de maneira intelectual, tenho me preparado, inclusive, culturalmente, para que eu possa... Porque Anápolis não é uma cidade qualquer. Anápolis é uma grande cidade do Brasil.
Anápolis está entre as melhores cidades do Brasil. Então, eu tenho que estar preparado para isso. E eu tenho me preparado no sentido de que, se houver realmente esse chamamento, se houver essa necessidade, se a gente sentir que realmente é um momento bom politicamente, porque política é momento, né? Hoje eu estou muito bem, amanhã a gente não sabe. Política é uma palavra que você mal coloca, já praticamente desvia qualquer caminho. Então eu tenho essa preocupação, mas estou preparado e quero caminhar nesse sentido de um dia realizar o meu sonho de ser prefeito da minha cidade. Bom, agora eu acho interessante, o deputado falou que se houver um chamamento, na verdade, chamamento no meio político não existe. Aí tem que ser o oferecimento. Eu me coloco à disposição dos companheiros e tal. Posso dar exemplo para você? Já está se colocando, o senhor se coloca à disposição? Eu vou falar uma coisa, sabe qual é o chamamento? Por exemplo, você aparecer bem em pesquisa. Isso é um chamamento. Já como é que você está bem? Lá? Já tem pesquisa? Você aparece bem em pesquisa e você não responde. Mas o senhor é o único parlamentar eleito ali, ou seja, tem um programa de rádio conhecidíssimo, ainda que está atuando, né? Ou seja, foi vereador na cidade, ou né? seja, está sempre praticamente na mídia. Eu acredito que esse chamamento, ele já, implicitamente, ele já existe. É verdade. Mas agora tem um detalhe, deputado, que no meio político é fundamental, e o senhor já conseguiu isso em Anápolis, ser conhecido. Verdade. Porque a maior dificuldade do político é ser conhecido na periferia, nos bairros mais distantes, do meio político, dos formadores de opinião, da imprensa. E o Carlos Antônio hoje, ele já foi vereador 2 mandatos, né? 2 anos. 2 anos, aliás, na metade do mandato me elegi deputado. Agora, o único deputado eleito pela cidade de Anápolis. Isso torna, né, uma pessoa muito conhecida. Inclusive, em todos os assuntos, não, o único deputado que nós temos é o Carlos Antônio. Então, já é um nome consagrado no município. Primeiro passo. Segundo passo, está jovem, tem disposição, tem vontade e quer chegar lá. Então, agora é só costurar e colocar o nome. O senhor tem andado em né? Anápolis, ou seja, o senhor é vamos dizer, uma figurinha carimbada em Anápolis, ou está mais na capital, aqui em Goiânia, exercendo o trabalho de deputado, ou o senhor tem realizado realmente um trabalho, como dizem também os deputados, um trabalho de base? Eu vou falar uma coisa para você, nenhuma viagem de até 500 quilômetros de Anápolis me faz dormir fora de Anápolis. Né? Você sempre dorme. Eu posso ir para Jataí, que eu volto para dormir em Anápolis. Se eu for lá no Nordeste goiano, em Cavalcante, eu venho chegando 2, 3 horas da manhã, eu chego na minha cidade. Então eu durmo em Anápolis, Ulisses, todos os dias. E mais, eu atendo a população no centro da cidade, segunda e sexta pela manhã. Eu atendo a população na quarta-feira pela manhã, no Conjunto Filós, que é uma das regiões grande de Anápolis. Na sexta-feira à tarde, eu atendo a população na região do Recanto do Sol e estou inaugurando mais um escritório de atendimento na Jaiara. Isso é uma declaração de amor, de paixão mesmo pela cidade? Isso desde que eu virei político. Né? Quando eu era vereador, eu fazia esse atendimento. E continuei. E outra coisa, na segunda-feira subsequente à eleição, eu estava atendendo a população. Aí detalhe, quando o Itaberaí estava jogando com o Anápolis lá no eu estava lá transmitindo o jogo para Anápolis, né? Ele atua também como radialista, não parou não. Agora, o deputado... E eu gosto, viu, Ulisses? Eu acho bacana. Eu acho que o político ele tem que estar nesse contato com o público. Ainda que seja para dizer não, porque você não dá conta de resolver todas as demandas. O senhor é desse que fala não também? Porque tem muitos que não, sim, enrola o eleitor. Não, deixa eu falar para você. Você sabe por quê, por exemplo, que o meu escritório dá em média 80 pessoas numa manhã de segunda-feira? Porque ela vai lá, ela sabe que vai ouvir um sim verdadeiro ou um não verdadeiro. Eu não tive um problema de alguém que tentou me agredir porque eu falei não, de alguém que tenha saído batendo porta porque eu disse não. Porque ela sabe que o não que eu disser para ela é porque não tem jeito. É verdade. É melhor dizer um não do que enrolar um sim, né? Eu prefiro um não hoje do que um não daqui a 30 dias. É verdade. Agora, deputado, Anápolis sempre teve ali uma certa dificuldade nas últimas administrações, né? Tirando a do Antônio Gomide, que foi muito falada como uma grande administração, nós tivemos algumas administrações anteriores muito ruins. E hoje, como é que está a situação de Anápolis? O Antônio Gomide saiu de lá com alta, uma aprovação altíssima, né, Ulisses? E o prefeito lá hoje, qual a avaliação que o senhor faz? Nós precisamos separar bem, né? O Gomide realmente foi talvez o melhor prefeito da história recente de Anápolis, né? Ele conseguiu, num momento bom
de arrecadação, num momento bom de parceria com o governo federal, realmente dá uma guinada na cidade, e isso é reconhecido pela população anapolina. O João Gomes pegou a prefeitura no momento mais delicado, sem a receita de antes, sem as verbas do governo federal que vinham antes, então ele está tendo muito mais dificuldade. Ele ainda não implantou o seu DNA na administração. Pode ser que isso aconteça a partir do segundo semestre, pode ser que aconteça a partir do ano que vem, mas ele ainda não conseguiu. Mas ele tem um feito, ele está dando continuidade naquilo que o Gomide deixou. Isso a população aceita bem. Mas como a população de Anápolis acostumou com o mais, talvez ele esteja tendo essa dificuldade exatamente nesse sentido. Vou apertar o senhor um pouquinho. Fique à vontade. Vou colocar o senhor em saia justa, não porque o senhor é homem, mas numa calça justa. Qual foi o melhor prefeito, segundo a visão do senhor, até hoje em Anápolis? Antônio Gomide. Foi Antônio Gomide. Antônio Gomide. De todos. A administração Pedro Sayum, ela foi importante quando ela ajeitou a casa. Ela entregou a casa para o Gomide numa situação boa, que o Gomide não teve dificuldade, ele não teve que arrumar a casa para poder trabalhar. Ele pegou uma casa pronta para poder fazer aquilo que ele entendesse que era importante. E aproveitou bem isso. Então, para mim, pelo menos da história recente, do que eu conheço de Anápolis, da década de 80 até os dias de hoje, o Gomide foi, sem dúvida, o melhor prefeito. Agora, lá em Anápolis tem também, além do João Gomes, o nome do senhor, também fala-se no Alexandre Baldi, do Baldi para ser candidato da base do governador, lá ou pelo menos do PSDB. A base tem 5 candidatos mínimo, né? Lá, né? Pré-candidatos, né? Certo. Além deles, Tem o Baldi, tem o Ridoval, né? Você acha positivo essa divisão? Se pegar a Goiânia também está dividida desse jeito, deve ter uns 5 candidatos. O senhor acha natural essa divisão? Ou o senhor acha que prejudica? No meu ponto de vista, prejudica. Na minha opinião também. Eu acho que todo e qualquer lado tem que ter um nome definido, né? Que seja oposição, que seja situação, que seja terceira via, tem que ter um nome. Aquele negócio de você ter uma disputa interna, eu acho que já mostra para a sociedade uma falta de união que acaba prejudicando, inclusive, na busca do voto. Posso discordar de vocês dois? Lógico. Então não precisa ter vários partidos. Aí, se for para juntar 2 candidatos só, para que tem solidariedade? Tem Mas eu estou falando acho que o seguinte, a função do partido é exatamente essa, de ter várias opções. Aí no segundo turno, conversa. Mas o problema, João, senão... o Ulisses quer dizer, imagino que seja isso. Todos concordam que deve ter um candidato bom, desde que seja ele. E aí, quando não é ele, aí trabalha contra. Eu defendo o seguinte, eu acho que cada partido ele tem que fortalecer. E um partido só fortalece se ele for para as urnas. Por exemplo, o deputado Carlos Antônio, se ele for candidato em Anápolis, ele indo para o segundo turno, aí é outra negociação. Ele vai ter uma votação expressiva, o prefeito ou o outro que for para o segundo turno, aí faz-se uma composição para o segundo turno. Eu vou pegar para você um exemplo. Agora... Vou pegar um exemplo de Goiânia. Vamos pegar aqui, vamos pegar. Íris Rezende. Íris Rezende no PMDB. Não se fala que vai ter 10 candidatos no PMDB. Se fala Íris Rezende, porque ele já foi prefeito 3 vezes, foi governador 2 vezes, foi ministro, pelo que me parece, 2 vezes também, foi senador, ou seja, carga completa. Tem o currículo dele ali, praticamente político de Goiás. Se você for pegar, por exemplo, outros partidos aí, tem 10 candidatos, fica um engalfinhando com o outro, aquela coisa toda. E quando se tem muito candidato é porque o partido não tem um candidato de peso. Tá certo. Já entra dividido. Olha, deixa eu fazer mais um intervalo justamente aqui e nós vamos falar sobre a eleição em Goiânia daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Bom, estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na GVT, canal 324, na Sky HD também, canal 324 e na NET, canal 22. Estamos conversando com o Carlos Antônio. Falamos um pouquinho de Anápolis, agora vamos falar da sucessão em Goiânia. A sucessão em Goiânia, ela está daquilo que a gente comentava. Muitos candidatos de partidos da base do governo querendo ser candidato. O Ulisses comentou aqui no final do bloco que o Íris Rezende é o eterno candidato do PMDB. Por quê? Adianta alguém, você que está em casa, que conhece de política, adianta alguém no PMDB querer ser candidato? Não vai adiantar, porque todo mundo já sabe que o Íris Rezende é o nome mais forte, que ele quer ser candidato, ele será o eterno candidato do PMDB e lidera todas as pesquisas que é feita dentro do partido. Então, como é que você vai querer tirar o Íris Rezende Machado? Agora, quando se fala da base do governo do Estado,
quem são os candidatos? Todos parece que no mesmo perfil, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não existe também na base do governo aqui em Goiânia um candidato que desponta nas pesquisas. Por isso eu acho que é esse grupo de pessoas querendo ser candidato a prefeito. A opinião sua, Ulisses, depois vamos ver a do deputado. Eu concordo com você, João. Se você for pegar, por exemplo, historicamente o PSDB em Goiás, ele tem um líder político que é o governador Marconi Perillo. É incontestável. Se você for pegar hoje, é o líder político de Goiás, não é? É, inclusive, até aventado para ser candidato à presidência da República, ou seja, assim, logicamente que são os marconistas que pedem isso. Se você chegar em São Paulo, tem os alquimistas que querem o Alckmin, se você pegar, tem os serristas, se você for pegar em São Paulo, em Minas, tem os aceístas, aquela coisa toda. Agora, você pega, por exemplo, quando o partido está totalmente dividido, ele não passa uma confiança para o eleitor. Enquanto que um outro já está assim, com o nome praticamente definido, já está fazendo a campanha, aquela coisa toda, que no caso é o PMDB. Então, eu acho que o grande problema do PSDB em Goiânia é que não tem uma força política, não tem força política, ou seja, ela é tudo multifacetada. E o pior de tudo, quando se escolhe um candidato no meio desses tantos, aí um começa a trabalhar contra ele. Verdade. Carlos Antônio, sua opinião. Eu acho até que a base do governo vai ter dificuldades em Goiânia, até porque quando o PSDB anuncia que terá candidato, ele já vai ter um pouquinho de dificuldade de aglutinar partidos grandes também. Exemplo, o PTB, já faça os outros, né? O PSD, que também tem essa pretensão. Quer dizer, então, corre um sério risco da base do governo ser bastante dividida na capital. Solidariedade não vai lançar, não. O Solidariedade ele tem uma tendência natural de caminhar com o PMDB, né? Porque já caminharam na última eleição. Essa é a tendência. A política muda muito, a gente tem que aguardar um pouquinho. Mas a minha preocupação em relação à base do governo é exatamente que essa divisão traga um prejuízo ainda maior, principalmente tratando-se de que o Íris Rezende pode ser o candidato do PMDB, que, convenhamos, é um candidato fortíssimo. É verdade. Agora, detalhe interessante aqui nessa disputa, que o Vanderlan Cardoso já está aí ensaiando também uma pré-candidatura, mas o que nós estamos sentindo, o que eu estou sentindo, é que a base do governo não quer nem saber de Vanderlan Cardoso no primeiro turno. Quer saber do Vanderlan Cardoso se houver um segundo turno, se o candidato do PSDB for para o segundo turno, ou o próprio Vanderlan, aí sim pode haver uma composição. Mas a base do seu partido, do governo, ela vem errando há muito tempo. Por quê? Porque os candidatos parece que vêm através de imposição. Sandy Júnior foi candidato 2 ou 3 vezes e ninguém abraçou a campanha do Sandy Júnior, ele correu sozinho. Jovair na última. O Jovair impôs a candidatura dele, exigiu a candidatura dele. Houve uma comissão até liderada por Nião Bernardes para poder contornar a situação. A base não queria o Jovair Arantes, ele insistiu, a base saiu, deixou ele ir sozinho. Agora, parece que o PSDB vai mostrar força e falar, não, o candidato tem que ser do PSDB. Agora, não vamos abrir mão. O governador, no discurso dele essa semana, ontem, né, na convenção municipal do PSDB, diz que o PSDB não vai abrir mão da candidatura e tudo caminha para o candidato em Goiânia do governo do PSDB ser o Jaime Ricon. Isso hoje praticamente definido. E é um bom nome, momento, é um bom nome, surge como novidade, é um empreendedor, né? Já mostrou ser um gestor competente, mas ele junto à Getop, pode não ter, né, talvez ainda a bagagem política. Você não acha que a visão que está tendo de Jaime Ricon é a mesma que se teve de Júnior Friboi, ou seja, que ele tem dinheiro, que ele está com a mão no cofre, aquela coisa toda, ou seja, porque trabalha na Getop, faz obras para um lado e para o outro, e pode ser, vamos dizer assim, uma candidatura sem gás? Não, eu entendo diferente. Eu entendo que ele provou ser um gestor. O que falta, na minha opinião, é a base abraçá-lo. Essa coisa de que não temos nome, vamos escolher o nome lá na frente, pode desgastar. Agora, né? Tinha que definir agora, né? Até para que a própria comunidade tenha tempo de conhecê-lo, né? Certamente os programas de televisão vão chamá-lo mais, certamente ele vai poder apresentar as suas ideias, porque não existe político surpresa. Vamos, tirou um escondido aqui, vai ser candidato. Não dá tempo, 3 meses de campanha, passam muito rápido para que a comunidade possa conhecer. Eu conheço particularmente o Jaime, tenho por ele muita admiração, não tenho a aproximação que muitos políticos em Goiás têm, mas eu tenho por ele admiração pelo gestor que ele foi. Porque se você analisar o governo Marconi Perillo, qual foi a grande crise do governo Marconi Perillo? Rodovias. Não tenha dúvidas disso.
ele conseguiu, e sem aparecer muito, resolver esse problema e dar ao governo Marconi Perillo a condição de uma reeleição. Agora, o detalhe que pode mudar e pode fortalecer o Rincon, exatamente se a base, se o governo conseguir aglutinar alguns partidos. Todos não vão aglutinar, mas alguns partidos em torno do Rincon, com uma bela estrutura que ele tem, nós sabemos que ele tem uma bela estrutura financeira, partidária, com o tempo no rádio e na televisão, com a politização que tem em Goiânia, Ulisses, 3 meses de campanha, ele consegue todo o conhecimento que é necessário que um candidato precisa. A base precisa de 3 partidos, na minha opinião. 3 candidatos. 3 partidos unidos. PSDB, PTB e PSD. PP também, né? O PP e o é PP, fraco, mas o PP não tem muita representatividade. O problema parece que o problema embora tenha um vice-governador. Parece que o problema aí é o PTB. Parece que o PTB está ensaiando tá um voo meio próprio, insatisfeito, meio né? insatisfeito. Vai depender também dessa junção do PTB com o DEM, né? Não, diz que não sai mudar. mais. A última informação que eu tive que não vai ter essa fusão. Não vai acontecer É a informação última que eu tive. Não, se não acontecer se isso vai ter aí, ou não, vamos aguardar. O Javair também, a tendência do Javair é ficar junto com a base do governo, em apesar Goiás. de estar... porque senão ele vai sair sozinho. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Em Caiado. Goiás é o governo do E- Estado, em nível federal é o governo federal. Então, muito Tramita difícil. bem, né? Nós dois. Os dois. E ele sabe que se sair da base do governo aqui no estado de Goiás, não apoiar o candidato do governo aqui, vai ficar ruim para ele, porque a maioria do partido dele já é marconista e já está junto com o PSDB. Ele corre o risco de ficar igual o Ronaldo Caiado, isolado dentro do partido, o que aconteceu nessa última eleição. Bom, tudo pode acontecer, né? Agora, o Congresso Nacional, aliás, o Supremo Tribunal Federal, deu aquele parecer de que o prefeito, governador, senadores não precisam mais, não perdem o mandato, né, em caso de mudança de partido, mesmo que aconteceu com o Zé Hélito, né? Isso aí você acha que foi bom? Pode acontecer de prefeitos mudarem de lado agora, com mais tranquilidade? Era uma aberração da lei. Quem que é suplente de prefeito? Não tem. Não tem suplente de prefeito. Olha, se o mandato é do partido, Quem que vai pôr lá? Olha, quem que vai substituir o prefeito? Quem que é o suplente dele? Dentro do partido para poder... Às vezes até de outro partido, né? Geralmente Não, de outro é de partido. outro, quer Tem, dizer, não era uma existe. aberração da lei que precisava ser corrigida. Como também eu acho que o fim da reeleição é um passo acertado. O fim da reeleição, eu até queria tirar um programa para a gente debater isso aqui, Ulisses, porque muita gente está achando que o fim da reeleição vai favorecer a oposição. Não. Eu acho que não. Eu acho que vai fortalecer os grupos políticos. Porque o PMDB mandou em Goiás até 1998, só perdeu a eleição porque existia um fenômeno chamado Marconi Perillo. E um erro, que foi um pênalti, né, vamos dizer assim, dentro do futebol, dentro da política, porque o Iris Rezende Machado não quis deixar o Maguito ser candidato. Se o Maguito tivesse sido o candidato naquela época, o Marconi Perillo não seria eleito, não seria nem candidato a governador, que estava até negociando lançar um candidato a senador, o PSDB, e o que aconteceu? O PMDB poderia estar no poder até hoje. Então, o fato de reeleição não garante alternância de poder. Fortalece grupos e o poder do grupo pode permanecer aí por muitos e muitos anos. Não, e vai acabar a briga entre o prefeito, por exemplo, e o vice, o governador e o vice. Por quê? Se você pegar a maioria dos prefeitos, são brigados com o vice. Por quê? Primeira coisa, quando o vice entra, ele quer ser candidato. E o prefeito tem condição de ser reeleito. Né? Quer dizer, já há uma disputa. Quando, na verdade, se não há reeleição, o vice pode ser preparado para ser o sucessor. Para ser o sucessor e manter o grupo no poder, da mesma forma. Mas, deputado Carlos Antônio, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. O programa hoje não foi, ele não passou, né? Ele voou. Foi muito rápido aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, João, e tenho por você o maior carinho, o maior respeito, uma admiração pela sua história, não só na comunicação, mas sua história pessoal é muito digna, e isso é muito bacana, e a gente tem que sempre ressaltar isso com muito louvor. Ulisses dispensa comentário, eu recomendo aqui, acompanhe os trabalhos do Ulisses na mídia impressa, que você vai ficar encantado, né? Tem um texto maravilhoso, tem umas notas, né, que são bastante interessantes, e tem aí a sua coluna e que eu acompanho todos os dias. E quando eu estou aqui ao lado de vocês dois, nesse bate-papo, aí realmente o tempo voa, porque a coisa acaba sendo bastante interessante. E a você de casa que nos assistiu, muito obrigado.
A recíproca é verdadeira, né, Ulisses? Vou mandar um abraço pro seu Valdemar. Ontem ele me deu um puxão de orelha, porque eu fiquei de mandar um abraço para ele no programa passado. Eu mandei, viu? Acho que houve algum problema aí, mas mandei um abraço sim. Um abraço pro senhor. Encontrei ontem lá no Bar do Cuca. Tranquilo, diz que assiste o programa todas as segundas-feiras, viu, João? É encantado com o programa nosso, até pela idoneidade, pela lisura e seriedade como que nós conduzimos aqui as perguntas. Abraço. Tá certo. Muito obrigado pela audiência. E o meu recado vai para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Convite para estar com a gente na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.